quando eu comecei a transição, que eu voltei, que começou um pouco das mudanças que eu fui atrás, porque até então, quando eu voltei, eu ainda era bolsista do IFCE, porque eu estava estudando. E aí, quando acabou a bolsa, que era 2 anos, aí quando acabou a bolsa, eu tive que ir atrás de outra coisa. E foi quando eu não consegui, foi quando várias portas se fecharam, assim, porque eu levava o currículo, fazia muitas seleções, e eu queria trabalhar na minha área, porque desde os meus 15 anos eu sempre trabalhei na minha área. Até quando eu não tinha nem carteira assinada, não tinha nada, eu trabalhava dando aula e como educador mesmo. E aí foi muito frustrante, assim, eu fiquei muito mal, quase que eu acho que eu fiquei numa espécie de depressão, não fiquei em depressão porque eu tinha um acompanhamento, isso me ajudou, mas eu fiquei muito triste pelo simples fato da minha condição de ser trans, porque eu levava o meu currículo no nome social. E aí eu fazia toda a entrevista, e como, tipo assim, eu tenho experiências internacionais e com vários projetos, tanto de federal a particular, e as pessoas se empolgavam, porque é um trabalho muito bacana, né, com crianças e adolescentes. E aí eles se empolgavam, achavam massa e tal, e não sei o que, mas quando chegava a parte de entregar a documentação, que a pessoa olhava assim, aí já falava assim, mas como assim? Entendeu? Aí lá vai eu explicar, não sei o que. Umas pessoas eram bem honestas, assim, elas falavam, olha, não dá certo, aqui é um colégio religioso, entendeu? Até explicava, tipo, as pessoas são muito conservadoras, se isso vazar vai dar problema, entendeu, pra gente. E sinto muito, mas não dá pra você ficar conosco. E isso era devastador, eu chegava em casa assim, querendo morrer, entendeu, sabe? E outras pessoas falavam só, tipo, a gente vai entrar em contato, entendeu? Nunca mais, né? E aí foi todo esse processo. E aí quando aconteceu isso na minha área, né, eu tentei, fiquei desesperado, porque eu não tinha de onde tirar dinheiro, eu fiquei, não vou atrás de qualquer coisa. Aí eu comecei a ir atrás de qualquer emprego, e mesmo assim tinha essa dificuldade. A maioria que a gente busca era telemarketing, né? E aí teve um processo de seleção de telemarketing que a pessoa não sabia que eu era trans, eu fiz todo o processo sem ela saber, sem falar nada, né? Que também não importava aquilo ali, né? Aí, no meio do processo, o pessoal conversa demais, né? E a própria diretora, né? E ela começou, não sei de onde surgiu, que começaram a falar de gays, lésbicas, e aí surgiu de trans e tal. E aí a mulher começou tipo assim, descer o pau, sabe? Falar mal, que isso é frescura dessas pessoas, isso não existe, não sei o quê. Aí chegou um momento que eu tava quieto ainda, tentando assim, não vou ficar aqui na minha porque eu preciso desse emprego. Mas chegou um momento que eu falei, não, aí eu falei, olha, eu sou trans e não tem nada a ver com o que você tá falando, entendeu? E aí fui discutir, aí a gente acabou discutindo e aí eu nunca mais pisei lá, saí, nem fui nem mais lá, entendeu? E aí o que eu fiz? Pra me sustentar, eu não tive a ideia, né? Eu já pensava nisso porque eu também estava sem grana na época para fazer um acessório que a gente chama, que a gente usa, que se chama binder, que é a faixa, né? E aí eu fui procurar saber como é que fazia essa faixa, porque para comprar de fora era caro, não era nem caro a faixa, era caro o frete, porque só tem na região de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E quando eu fui comprar a minha, tipo, eu paguei 35 por ela e mais 37 pelo frete. O frete foi mais caro do que a faixa. E aí eu fui atrás disso, de saber como é que fazia essa faixa. Tive a ideia e falei para um amigo meu, e aí a gente foi atrás disso e conseguimos encontrar um material legal. E a partir que eu fiz essa faixa, que usei, testei, a gente pensou assim, cara, aqui no Nordeste inteiro, Norte e Nordeste, não existe uma loja de acessório de binder. Por que a gente não cria, né, e não faz? E aí, a partir dessa ideia, a gente começou a pesquisar e fazer. E aí a gente colocou um preço mais acessível. E aí os meninos daqui da região Nordeste podiam pagar para um frete mais barato. A princípio, a gente só vendeu para Fortaleza, mas
né? Era bem mais barato para os meninos pagar o frete, aí eles começaram a comprar da gente. E aí eu comecei a vender, tipo, para tirar um trocado, porque não dava para tirar tanta coisa. O que eu aprendi, que eu tive que fazer para me virar é ver no próprio meio trans, né, a possibilidade de conseguir algum dinheiro, um trabalho, e ao mesmo tempo que eu me ajudava, eu podia ajudar os outros meninos. Né? E hoje eu consigo, basicamente, eu quase tiro toda a minha renda de pagar aluguel e as coisas do abrigo com o dinheiro da loja. Eu era músico e educador, acostumado a dar aula e a tocar, e aí eu, tipo, fui fazer uma coisa nada a ver, que eu nem tinha, nunca pensei em ser microempresário, que os meninos falam. e eu tive que virar a minha vida, tipo assim, chegou um momento, até o mês passado eu tava conversando com os meninos que eu quero voltar pra minha área, eu não aguento mais. Tipo, eu gosto, eu aprendi a gostar, entendeu? E me apaixonei por isso também. Só que eu quero voltar para o que eu faço de melhor, o que eu estudei a minha vida inteira, né? E foi quando abriu a seleção do Educativo, do Museu da Cultura Cearense. E aí eu fui participar da seleção como todas as outras, assim, meio já, tipo, nem vai dar certo, mas eu vou participar. E aí acabou que foram 3 etapas, e tipo, se eu não me engano, foram 200 ou foi 150 participantes inscritos, mandaram o currículo, e aí tinha uma triagem de currículo, tinha uma triagem de entrevista, depois redação e mediação, né? E aí aos poucos, a cada etapa eu ficava mais assim, sabe? E quando eu fui deixar os documentos e o diretor lá, né, nem perguntou de nada, nem comentou, nem tipo assim, não teve nada, simplesmente foi iniciar a formação e pronto. E amanhã eu vou iniciar lá, então estou muito feliz